Olá, começamos com você aqui pela Rede Mundial de Televisão, a TV da Educação, da Cultura, da Cidadania Solidária, Altruística, com a Espiritualidade Ecumênica, mais um programa Ecumenismo. Uma criação do jornalista Paiva Neto, que define o ecumenismo como a conciliação do conhecimento humano ao conhecimento espiritual numa poderosa força a serviço dos povos. Queremos saudar todos vocês que estão nos acompanhando em centenas de localidades em todo o Brasil pelas afiliadas da Rede Mundial de Televisão. E você também, internauta, que em qualquer lugar do planeta pode e deve sempre assistir a Rede Mundial de Televisão pelo www.boavontade.com, com muitos benefícios. A programação é 24 horas por dia, em tempo real e com a melhor qualidade de imagem e de som para você. Nós estamos no Centro Educacional, Cultural e Comunitário José de Paiva Neto, da LBV, na cidade do Rio de Janeiro, em edições bastante especiais do programa. E hoje vamos falar no programa com o jornalista, há mais de 20 anos na área de jornalismo, Rony Lima. Muito obrigada, Rony, por estar conosco. E o Rony tem se dedicado ao estudo de fenômenos de cura espiritual com materialização de espíritos. Tem já alguns livros lançados no programa, alguns livros lançados, né, Rony? Nós vamos comentar com você no programa de hoje. Em relação ao estudo desses fenômenos, como você começa a fazer esse estudo? O meu primeiro contato, vamos dizer assim, mais firme com essa área espiritual foi quando eu tive a oportunidade de fazer sessões de regressão de memória, em que eu acessei, basicamente, as experiências mais marcantes para mim foram 2 vidas passadas que eu tive. Depois, no final, já começando a me ligar com esse tema, no final de 93, eu fui parar, na época até para fazer uma reportagem para o jornal Folha de São Paulo, era repórter da Folha de São Paulo. Nessa época, eu fui parar no Lar de Frei Luiz, que é um centro espírita aqui do Rio de Janeiro, bastante conceituado no país. E lá eu entrei em contato direto com os fenômenos de cura espiritual. A gente conversava um pouco antes de começar o programa, a gravação do programa, sobre o seu repertório, né? Enfim, um meio cultural e até filosófico do qual você adivinha e depois se dedica de uma forma especial a fazer as suas pesquisas. E como é esse meio? Isso define um pouco a forma como eu pesquiso e escrevo meus textos, porque com 21 anos eu abracei a filosofia do materialismo dialético, né, o marxismo. Então fiquei por muitos anos com essa visão filosófica e social que o marxismo me deu, mas sempre com uma abertura a ouvir outros lados, enfim, eu nunca fui nesse sentido um radical. Eu acho que essa é a função da pessoa que segue filosofias que tem como base a dialética, quer dizer, você tem que entrar em contradição, ouvir os outros lados e tentar daí chegar a um consenso para você. Então hoje a minha pesquisa sempre eu busco a partir de uma prática religiosa, que eu trabalho no Lar de Frei Luiz e frequento e visito outros centros de tudo, de hinduísmo, taoísmo, budismo, eu sou sempre ligado com essas questões religiosas. Mas eu procuro sempre retratar tudo que eu vou aprendendo, sobre tudo que eu vou estudando, retratar de uma forma racional, procurando um discurso científico. Por quê? Não que eu negue a religião, eu acho a religião fundamental como prática, mas eu acho que no mundo de hoje, até como uma forma de atrair pessoas que não necessariamente são religiosas, mas tentar mostrar para essas pessoas que existe sim uma realidade espiritual, eu procuro construir a minha pesquisa a partir de um discurso racional, à luz da razão. A influência do marxismo e a dialética te ajudam muito nisso, né? Talvez, né? Acaba apresentando um trabalho diferenciado. Lógico. Nesse sentido, os meus livros têm esse lado diferenciado e também muito em função da minha prática jornalística também, né? Eu tenho 26 anos de jornalista, sou jornalista há 26 anos, por 18 anos. Fui repórter da grande imprensa, trabalhei no Jornal do Brasil, na Veja e na Folha de São Paulo. Então, eu tenho também esse lado de repórter, de investigação, de procurar sempre... Eu não me contento com a coisa assim, o fenômeno espiritual existe. Tá bom, existe. Não, eu quero saber, existe por quê? O que existe hoje de estudo científico que possa embasar esse tipo de fenômeno para eu poder dizer
para mim e para os meus leitores que esses fenômenos existem. Eu vou atrás desse tipo de visão. A gente percebe que não há confronto entre ciência e conhecimento religioso, né? Eles podem até se unir se a gente se dedicar de uma forma não preconceituosa a olhar essas duas áreas de ação. É a proposta do programa Ecumenismo, criado pelo jornalista Paiva Neto, que também, a partir dessa proposta, cria o movimento do Fórum Mundial Permanente Espírito e Ciência, da LBV. E é muito bonito a gente ver que mais e mais as pessoas se dão conta disso, e a gente tem trabalhos como o seu, que mostram que é possível esse casamento sem nenhuma dificuldade, né? É verdade. Existe muito preconceito. O cientista em geral, o cientista ortodoxo, né? Primeiro há que se considerar, não existe uma ciência, existe cientista e cientista. Os mais idealistas, os mais materialistas. Eu conheço bem, eu sempre fui muito estudioso, entendeu? Então, eu sou engenheiro de formação também, não só jornalista. Então, eu estudei muito na minha vida matemática, física, até hoje adoro estudar física. Sempre quando tem um livro novo sobre física, não física aplicada, que eu não estou mais nessa praia, mas a física pelo lado da filosofia, de tudo que existe de visão nova do mundo a partir dos dados da física, eu estudo, me infronho. Então, eu posso dizer com segurança, quando alguém ouvir, um cientista, é porque tudo isso é balela, não existe, tentando negar o fenômeno espiritual, não é bem assim. Não é bem assim. Eu venho, como você lembrou aí, de início de uma tradição marxista, portanto, eu estive do outro lado também, desse lado mais cético, cartesiano, marxista. Então, eu conheço bem da onde eu vim. Então, posso dizer com toda segurança, existe sim um discurso científico moderno que dá embasamento ao fato espiritual. E aí você relata isso já em 2 livros, né? O primeiro, Médicos do Espaço, o que você coloca nesse livro aos leitores? No livro Médicos do Espaço, que eu lancei no ano 2000, que já está na 4ª edição, eu procurei retratar essencialmente a história de formação do Lar de Frei Luiz, que é um educandário para 200 crianças e cuida também de 30 a 40 idosos aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá. Lógico que, ao contar a história do Lar de Frei Luiz e da formação do Lar de Frei Luiz pelo químico industrial Luiz da Rocha Lima, eu relatei também os fenômenos de cura espiritual que ali existem, que são realizados justamente para dar embasamento, para atrair donativos, apoios a esse trabalho social de educação das crianças. E, em paralelo a isso, no meio desse trabalho, eu comecei a pensar, olha, por que não fazer um livro agora só baseado no fenômeno de cura espiritual? E, basicamente, o fenômeno de cura espiritual, que isso é um diferencial do Lar de Frei Luiz para alguns centros espíritas, que é o fenômeno de cura espiritual a partir de espíritos materializados. E há formas distintas dessa cura espiritual acontecer, desculpa te interromper. Há formas distintas. Há formas distintas. Eu posso detalhar mais. O meu novo livro, A Vida Além da Vida, que foi lançado em outubro e agora em janeiro chegou a 2ª edição, ele está vendendo muito bem, graças a Deus. Nesse livro eu procuro fazer um relato assim, o mais assim, consistente possível em termos de um discurso científico e de provas, enfim, sobre os fenômenos de materialização de espíritos ao longo da história, principalmente a partir do século XIX, seja no mundo internacionalmente, seja no Brasil. Basicamente pegando experiências, grandes fatos ocorridos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. E, em paralelo, eu vou traçando a minha experiência própria com esses fenômenos de cura espiritual por espíritos materializados, basicamente tendo em vista a minha experiência no Lar de Frei Luiz. Como pode ocorrer as curas espirituais? O fenômeno de cura espiritual, ele se dá de 2 formas básicas, para a gente simplificar um pouco. O primeiro é aquilo que muita gente já conhece, já viu em televisão, olhei em jornal, etc., que é quando um médium ou sensitivo, alguma energia que muitos definem como espíritos, esses espíritos incorporam no médium e através do corpo físico do médium, esses espíritos atuam, seja curando, seja psicografando, como era o caso de Chico Xavier. E existe a outro tipo, esse fato é mais comum. Agora, um fato mais raro, embora não seja só exclusivo do Lar de Frei Luiz,
é a cura espiritual através do espírito materializado. O que é isso? O que é inusitado para muita gente. E até meus 30 anos eu nunca tinha ouvido falar disso. E de repente tive a sorte de ouvir falar disso a partir da minha mulher, a terapeuta, psicoterapeuta Célia Rezende, e a partir desse contato, dessa informação, eu fui pesquisar e acabei tendo a sorte ou o destino de parar num grupo de materialização de espírito de cura. O que é a materialização de espírito? O espírito de uma pessoa que já desencarnou, já morreu, já faleceu, que tema a pessoa quiser usar, ele volta por instantes à Terra e o corpo, que até então é invisível, ou seja, ninguém pode ver, a concessão dos médiuns clarividentes, aqui de repente nessa sala está cheio de espíritos, mas ninguém aqui, eu não sou médium clarividente, eu não posso ver, talvez ninguém aqui possa ver. Mas esses espíritos, de uma forma, a partir de uma energia diferenciada que é produzida, eles conseguem ter o seu corpo voltando a criar matéria, ou seja, o corpo que é invisível vai condensando, os átomos vão condensando, os átomos espirituais vão condensando, solidificando, até o momento que aquele espírito que até então era invisível tem de volta o corpo físico que ele tinha quando era vivo aqui na Terra. E nesse instante ele passa a atuar, ele espírito materializado, com o corpo físico dele materializado, ele passa a atuar na cura de pessoas. Um trabalho bastante interessante. Bastante interessante. A gente continua com esse tema, esclarecendo esse assunto para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fenômenos e curas espirituais em debate no programa Ecumenismo de hoje. Até já. Voltamos com o programa Ecumenismo aqui pela Rede Mundial de Televisão. Nós queremos lembrar a você que a sua participação é muito importante. Você pode fazer a sua pergunta, o seu comentário, o nosso telefone 3358-6817, código 11, e o nosso e-mail ecumenismo@redemundial.com.br. Os canais de interatividade entre você e a nossa produção. Hoje o programa Ecumenismo fala sobre fenômenos e curas espirituais. Estamos conversando com o Rony Lima, jornalista e pesquisador do tema. Você falava pra gente, Rony, a respeito dos modos, né, de se operarem, de acontecerem as curas espirituais. E citando a questão da energia, que é muito importante, que se condensa no processo de materialização. Como se trata a energia no conhecimento espiritual, que já vem sendo embasado, inclusive, pela física moderna? A física, desde Albert Einstein, no início do século XX, ela já mostra, através até de experiências laboratoriais, que energia e matéria são faces da mesma moeda. Energia se torna matéria, matéria se torna energia. Essa é a base do fenômeno. Então, os espíritos, as realidades espirituais são realidades muito mais fluídas, sutis que nosso corpo, nossa vida aqui na Terra, nossa vida material. O que se mostra nesses laboratórios da espiritualidade é que espíritos, a partir de recursos energéticos doados por sensitivos, por médiuns, espíritos podem sim se materializar, ou seja, aquilo que é energia pode, sob determinadas condições, se condensar e virar matéria novamente. Por um período, quando aquela energia não se sustenta mais materialmente, se desfaz e o espírito volta para as suas dimensões espirituais, até poder voltar a atuar aqui novamente. Temos um novo entendimento do processo da morte, então. Com certeza. Para mim, isso eu falo com toda segurança. Como desde 94 eu vejo, ouço, sou tocado por espíritos materializados, eu tenho a mais absoluta certeza que existe vida além da vida. Essa é a proposta do meu livro, A Vida Além da Vida. É mostrar a partir de provas laboratoriais, segundo condições científicas, ou seja, qual é o mote básico para você dizer que um fato é científico?
certos fenômenos que podem ser repetidos de acordo com certas condições. Ou seja, você tem um objeto de estudo, você tem um laboratório, você tem uma área de estudo e sob condições especiais você pode repetir esses fenômenos. Então eu mostro que fenômenos de efeitos físicos, não só de materialização de espíritos, eles são testemunhados, estudados, acompanhados desde muito tempo, basicamente a partir do século XIX. E testemunhados por pessoas, não só anônimas, como pessoas como o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, o escritor francês Victor Hugo, que é um ícone da literatura mundial, o Prêmio Nobel de Medicina de 1913, o fisiologista francês Charles Richer, o psiquiatra italiano César Lombroso. Quem estuda direito, quem já fez direito, sabe muito bem a importância de César Lombroso para a questão jurídica, vamos dizer assim, e por outros e outros. Para atualizar mais, no meu livro, como eu sempre procuro também, a partir de minha experiência, colocar relatos de pessoas que viveram esse tipo de experiências, como essas que eu disse há pouco e outras mais, mas aqui para ficar mais do nosso mundo atual, duas pessoas para mim são fundamentais, assim como prova desse tipo de fenômeno. Uma delas, o professor Hermógenes da Yoga, acho que todo mundo que é ligado com esse tipo de prática, enfim, física e espiritual, sabe o que o professor Hermógenes significa para Yoga no Brasil. E também o meu fraterno amigo, já fez a passagem, o médico Ronaldo Gazola, um cirurgião altamente respeitado no Brasil. Ele foi secretário de saúde do município do Rio de Janeiro por 3 administrações consecutivas, algo raro na estrutura pública brasileira. Esses fenômenos de materializações, de curas, há um lado moral disso? Certamente há. Qual é esse lado para você, né? O que se deseja mostrar a nós, né, aqui materializados nessa dimensão? A primeira base dessa história é o seguinte: é ensinado, e eu tenho visto realmente isso é verdade, isso não é só um ensinamento da religião espírita, isso é um ensinamento das todas as grandes tradições religiosas, seja o cristianismo, seja o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, ou seja, a cura da doença está em nós mesmos. Nós, seja você diga através da sua fé, como Jesus diz, a tua fé te curou, seja através da sua força de vontade interna, como enfatiza o Espiritismo, nós somos responsáveis por nossa cura. E a cura está extremamente ligada a uma conduta ética e moral adequada na vida. Ou seja, as pessoas que desejam ter um merecimento da cura, antes de tudo, elas precisam amar a si próprias e também amar ao próximo. A partir de atividades de caridade, de ajuda, atividades políticas, enfim, todo mundo que se integra no mundo a partir de uma visão de ajuda ao próximo. A partir disso, você pode estar construindo a sua cura, que depende, no meu entendimento, de estudos que eu faço, de outros fatores, como karmas negativos que você traz de outras vidas, enfim. Tudo é um conjunto, mas a base de tudo é uma força mobilizadora interna que cada um precisa ter. E para isso, a questão ética que cada um carrega na cabeça e a questão moral que cada um exercita na vida, na sua vida, isso é fundamental. Um ponto interessante de se observar, né? É que a fé, o conhecimento, a sua crença, a sua tradição, ela precisa e sempre estar acompanhada, até para fazer valer aquilo que você acredita, de ação social, né? Hoje, né, de ação social, de ação benemérita. Então, esses dois polos, eles se casam e estão juntos, né? A gente não pode, né, falar e não fazer. Né? E o fazer, ele é essencial, né? Aí se retoma a uma questão colocada por Jesus, que são as obras, né? A cada um de acordo com as suas obras. Com certeza. Não podemos esquecer disso. Com né? certeza. Esse binômio sempre acontece no lar também. Com certeza. Com certeza. Em relação ao pensamento, né, como uma força palpável, como um lado ético de cada um, como você visualiza a importância do pensamento num processo espiritual? O pensamento, ele é fundamental, não só para a construção de um mundo novo,
lógico, a gente tem que propor construir um mundo novo. Não basta só criticar, não basta só ficar negativo, dizendo, isso é isso, a política é podre. Isso. Não, política é podre, então como fazer para construir uma política que vale a pena? Então isso é fundamental para a gente construir um mundo. Aliás, o planeta está se destruindo, então a gente precisa propor alternativas ambientais e ecológicas para o mundo se renovar. Alternativa de uma nova sociedade, menos consumista, etc, etc. Para o fato religioso, para o fato espiritual de cura, o pensamento também é fundamental, porque você, através de um pensamento negativo, você pode não só mandar uma energia negativa para uma pessoa e fazer mal a essa pessoa, como também você pode, se você vibra no pensamento negativo, você pode provocar uma doença dentro de si próprio, entendeu? Então, nesses fenômenos de cura espiritual, por exemplo, com espíritos materializados, o pensamento é fundamental. Por isso que são reuniões assim, bastante fechadas, que exigem um preparo muito adequado das pessoas para que elas possam vibrar positivamente o máximo possível, para que as reuniões se deem da forma mais adequada possível em busca da cura dos enfermos. Que condições são essas que precisam ser preservadas, para que o fenômeno esteja se repetindo? Antes de tudo, o amor. O amor. O amor por si próprio, eu enfatizo sim. A pessoa, antes de aprender a amar os outros, ela tem que aprender a amar a si própria. Não adianta você se odiar, ter baixa autoestima e querer, com isso, ajudar os outros. Você precisa se elevar primeiro para ajudar o próximo. Agora, é importante ajudar o próximo. Não adianta só também ficar se achando tal, entendeu? E não ajudar o próximo. Então você precisa ser uma pessoa equilibrada dentro de si e procurar o equilíbrio social, procurar ajuda ao próximo. Isso é básico, é fundamental. Uma das coisas mais importantes também para quem participa dessas reuniões é o seguinte: a partir do momento que você pensou em si próprio, tudo bem, quando chega numa reunião dessa, você não tem que ficar pensando nos seus problemas, nem se você é um enfermo e vai para tratamento. Pense antes de tudo na ajuda que você pode dar ao próximo. Pense naquele enfermo que está ao lado da sua maca de cura, pedindo ajuda para ele, porque esse é o melhor receituário para quem busca uma cura própria. É aprender a ter desprendimento, aprender a amar o próximo, aprender a jogar energia positiva no próximo. O que é energia positiva? Antes de tudo, amor. Amor, equilíbrio. O universo tem uma tendência à entropia, né? Que a física diz, é um fenômeno estudado pela física que é assim, os fenômenos, os objetos, eles têm uma tendência a partir de um certo tempo, um linguajar assim, ir se desgastando e se autodestruindo. É a entropia do universo. Só que o amor combate esse tipo de entropia, quer dizer, é o inverso. Então o amor é uma energia de equilíbrio. Não é à toa que todas as grandes religiões falam do amor. Não é à toa que dentre os chakras que nós temos, os centros de energia que estão espalhados pelo corpo, o chakra do coração é um dos principais, porque aqui está localizado a energia que a gente aprendeu a chamar de amor. Você pode encontrar qualquer outro nome, mas para ficar um discurso mais internacional, amor. Nós continuamos com esse assunto, com esse diálogo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já com você. Voltamos com o programa Ecumenismo aqui pela Rede Mundial de Televisão. Estamos hoje diretamente do Centro Educacional, Cultural e Comunitário José de Paiva Neto, da LBV, na cidade do Rio de Janeiro, apresentando edições especiais para você que nos acompanha em todo o Brasil e também no mundo pelo portal Boa Vontade, www.boavontade.com. Aproveitamos para lembrar que tudo isso que fazemos na nossa programação é feito para você e por você. Portanto, participe. O telefone para falar com a gente, 3358-6817, código 11. Você liga para a nossa produção.
Pode também mandar e-mail, mensagem eletrônica para ecumenismo@redemundial.com.br. Estamos hoje conversando com o jornalista e pesquisador de fenômenos espirituais e também curas espirituais, Rony Lima. Mais uma vez, obrigada, Rony, por estar com a gente. Você tem já alguns livros publicados sobre esse assunto, nós já mostramos aqui no programa. O mais recente é A Vida Além da Vida, um jornalista no mundo das materializações de espíritos relata histórias reais, experiências de cura espiritual. Qual foi sua preocupação ao compor esse livro, ao apresentar esse livro? Minha preocupação foi, antes de tudo, informar as pessoas. Muitas delas não têm não tem noção do que seja isso. Como eu não tinha até meus 30 anos. E eu começo o livro justamente isso, falando, quando eu estava perto de completar 30 anos, que pela primeira vez eu ouvi falar disso e tal. Agora, mostrar isso a partir de tudo que eu pude reunir e discutir sobre base científica. O que existe? O que já pode ser comprovado? O que já são indícios? Indícios e provas. O tempo todo eu estou dialogando com a racionalidade para falar de fenômenos espirituais e tentar mostrar para as pessoas, leigas ou não, espiritualistas ou não, agnósticos ou não, tentar mostrar que, principalmente para uma pessoa que não acredita, que não basta, se você não acredita, não basta sair falando, criticando, negando que isso é bobagem, isso é coisa de charlatão, não. Antes, tenha em mãos, aprenda o que já é falado sobre isso e, principalmente, tenha um entendimento de quantas pessoas ao longo da história, pessoas com credibilidade, que tinham, portanto, um nome público a zelar, tantas pessoas se dedicaram a esse tipo de estudo e colocaram para o público, muitas vezes enfrentando resistências tremendas, assim, sendo caçoadas, discriminadas, mas mostrando para o público o que já poderia ser comprovado sobre isso. É um livro bem didático. Você começa falando sobre as mesas girantes, por exemplo, que é um fenômeno, um capítulo bastante antigo da história, e aí vem em personagens, como você disse, de grande credibilidade, a própria história de Allan Kardec que você coloca aqui, e vai construindo conhecimento para depois as explicações dos fenômenos, é isso? Isso, eu mostro como é que esses fenômenos, pela primeira vez, chamaram a atenção de pesquisadores a partir de fenômenos ocorridos nos Estados Unidos, em meados do século XIX, como é que esses fenômenos foram bater na Europa, e aí atraíram algumas sumidades da ciência do seu tempo, dentre elas o químico físico francês William Crookes, que era um sábio da sua época, uma pessoa condecorada pela Rainha Vitória, uma pessoa que inventou várias coisas. Hoje a gente vê televisão graças a William Crookes, porque ele foi inventor, entre outras coisas, do tubo de raios catódicos. Então essa TV normal que a gente tem hoje em dia, não a que vai ver aí do plasma, mas essa TV normal, as telas de computador também, elas funcionam a partir do tubo de raios catódicos. Isso é uma invenção de William Crookes, que era um cético e comprovou na prática, a partir de experiências com uma sensitiva famosa em sua época, que os espíritos podem se materializar, fotografou espíritos. Outro relato fundamental também dessa época é do psiquiatra italiano César Lombroso, porque Lombroso era não só um descrente, como ele era um descrente radical, ele gozava esse tipo de fenômenos, etc. Até o momento que ele teve a oportunidade, como bom cientista, ele teve a humildade de, ao ser chamado para estudar uma médium italiana famosa na época, Eusapia Palladino, ele teve a humildade de estudá-la e não ficar falando. E Lombroso teve experiências fantásticas com espíritos materializados, inclusive a que mais tocou ele como pessoa foi quando ele encontrou a mãe dele materializada. Encontrou e reencontrou ela diversas vezes. A mãe falou com ele, beijou César Lombroso. E até eu reproduzo um trecho de uma carta muito corajosa, porque ele era cientista, mas quando ele percebeu que tudo, quando ele falava de crítica, que ele zombava as pessoas realmente, ele viu que tudo aquilo era balela em função da experiência que ele teve. Qualquer um há de convir que realmente você encontrar sua mãe materializada é um fenômeno forte para qualquer um. E Lombroso teve a humildade de reconhecer
que ele como cientista, um dos mais importantes da sua época, ele como cientista tinha gozado em vão os fenômenos espirituais de materialização de espírito. Ele reconheceu o seu erro publicamente. Olha que interessante. Aí você faz também uma narração de questões da espiritualidade, como os chakras, a reencarnação, outros fatos que vão mostrar o trabalho diferenciado que acontece, né, no Centro Espiritual no Lar. O livro é muito eclético. Eu mostro assim, desde para o grande público, que, por exemplo, a Casa Branca, poder hoje do Centro de Poder Mundial, é uma casa mal assombrada. Eu mostro episódios relatados na história de Lincoln, por exemplo, levitando, um piano levitando na Casa Branca, na presença de Abraham Lincoln. Além desses fatos curiosos, eu procuro retratar como esses fatos são produzidos. Então, que é interessante. Por aí eu vou descrevendo como é que esses fatos são produzidos a partir de médiuns de efeitos físicos, que a gente chama aqueles que conseguem produzir esses tipos de fenômeno a partir de um fluido vital que exala do seu corpo, que é o ectoplasma, que, diga-se de passagem, foi estudado por muitas pessoas, mas uma das que mais estudaram esse fenômeno foi o Prêmio Nobel de Medicina de 1913, o Charles Richer, que foi quem deu o nome de ectoplasma. Então, eu vou mostrando como esses fenômenos ocorrem, como se dão as curas espirituais, como os espíritos atuam, por que eles atuam dessa forma. Eles atuam muito com curas a partir de aparelhos curativos que emitem luz curativa. Eu explico a diferença de cada luz, por que algumas vezes eles usam luz vermelha, outras vezes eles usam luz branca, outras vezes luz verde, por aí. Por que usam determinados aparelhos, por que alguns aparelhos desses, a luz, eles conseguem vibrar a luz a velocidades maiores que a velocidade da luz reconhecida pela física de Einstein, e por aí vai. Quer dizer, é um livro assim, desse ponto de vista, moderno. Eu quero atestar aqui que eu estudei muito para escrever esse livro, foram anos e anos de pesquisa, e não existe, pelo menos do meu conhecimento, seja na literatura internacional, seja na literatura brasileira, nada tão assim completo. Então, eu não estou aqui dando uma de vaidor, longe disso. Eu quero reconhecer o meu mérito também. Eu acho o seguinte, numa boa, eu não quero ficar criando polêmica, etc. Mas acontece o seguinte, eu tenho a felicidade de participar de um grupo de materialização de espíritos. Então, daí já vem um diferencial do meu livro. Eu não estou só falando de um fenômeno que eu li sobre o qual eu li a respeito, ou sobre o qual alguém falou para mim. Eu estou falando de fenômenos sobre o qual eu li a respeito, sobre o qual pessoas falaram comigo e sobre o qual eu realmente pratico e vejo. Experiência grande você põe um pouco no livro, né? A gente vê que os conhecimentos, né, eles se entrelaçam, né, de uma maneira muito bonita. Então, há uma integralidade, né, em tudo. E você coloca, por exemplo, a explicação dos chakras, que vai nos dar a base para como acontecem as intervenções, para uma cura espiritual, para uma operação espiritual. Né? E é um conhecimento do Oriente, que se entrelaça aqui também. Boa pergunta, porque é o seguinte, eu quero deixar claro também que, apesar de trabalhar num centro espírita, eu não escrevi um livro espírita. Eu procurei resgatar todas as grandes fontes de conhecimento sobre esses fenômenos, sobre a espiritualidade. Energia, né? E essas fontes eu posso garantir a partir do meu estudo. A experiência mística, espiritual no sentido do fenômeno, da cura, ela está presente nas grandes tradições religiosas. E eu estudei para isso. Então a gente encontra coisas muito fortes na área do taoísmo, na área do budismo, na área do cristianismo. Quer dizer, não é um livro exclusivista. Eu não estou aqui defendendo, o espiritismo é a maior religião do mundo. Negativo. Eu acho que toda religião tem sua importância. Cada um tem que se chegar à religião, à prática religiosa e curativa que mais se adeque a seu caldo cultural, onde essa pessoa nasceu e se criou. O que mais se adequa ao seu coração. Então, o que mais se adequa ao meu coração é o espiritismo. Mas eu tenho um discurso e defendo um discurso ecumênico. O ecumenismo é o grande barato do mundo. A gente continua com esse assunto aqui no programa Ecumenismo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos com você.
Voltamos com o programa Ecumenismo aqui pela Rede Mundial de Televisão, a TV da Educação, da Cultura, da Cidadania Solidária, altruística com espiritualidade ecumênica. Estamos hoje conversando com o jornalista Rony Lima, que também pesquisa há muito tempo os fenômenos e curas espirituais. Nós queremos lembrar a você que a sua participação é importante. Você pode esclarecer a sua dúvida, mandar a sua pergunta por telefone para o 3358-6817, código 11, para falar com a gente. E ainda pode também mandar mensagem eletrônica. Nosso endereço é ecumenismo@redemundial.com.br e acompanhar em qualquer lugar do planeta sempre a Rede Mundial de Televisão pelo portal Boa Vontade, www.boavontade.com, o nosso endereço eletrônico na grande rede. Rony, você acredita que essas bases que têm sido colocadas para o estudo, né, e aí com o olhar da ciência, de que a gente ainda chama de curas espirituais, fenômenos espirituais, lançam o que pode ser a medicina do futuro? Com certeza. Eu dedico, inclusive, um capítulo do livro a essa coisa que eu percebi, a partir da minha experiência e da minha leitura, que esses laboratórios espirituais, muitas vezes, eles antecipam formas de tratamento de cura que a medicina vai descobrir tempos depois. Uma das centrais é o seguinte: uma vez um médico, um oncologista, um cirurgião, que é do lar de Frei Luiz, o Paulo César Frutuoso, ele perguntou a Friedrich von Stein por que nas operações de cura espiritual, em geral, não há muito sangramento. Mesmo quando o espírito, usando a sua mão energizada, materializada, abre a pessoa, tira às vezes um tumor lá de dentro, por que não existe muito sangramento? Inclusive algumas áreas que deveriam sangrar muito. E Friedrich explicou para ele o sistema de próteses ectoplasmáticas, ou seja, ele explicou que na dimensão espiritual que está ali em paralelo, a espiritualidade constrói, a partir do fluido vital ectoplasma, um órgão ou uma parte de órgão exatamente igual àquela parte necrosada, podre que ele vai tirar. E aí quando ele tira para fora, por exemplo, uma parte necrosada, no caso dessa experiência sobre o qual Paulo César perguntou, era uma parte de um coração, de uma pessoa enferma do coração. Ele explicou que na medida, imediatamente, enquanto ele ia tirando aquela parte necrosada para fora, ele ia substituindo aquela parte por uma prótese ectoplasmática formada por células que vibravam na mesma vibração daquele corpo. E a partir daquele enxerto, que era imediato, aquele enxerto, aquela prótese se acoplava, ou seja, era imediato. Bom, colava, então por isso pouco sangramento. E com o tempo aquela prótese ia se dissolvendo e o que estava lá dentro em termos de células ia se reconstruindo, crescendo e se transformava numa parte de órgão sadio. Pois bem, isso aconteceu nos anos 70, essa aula da espiritualidade. No final dos anos 90, caiu lá na minha televisãozinha vendo, eu me lembro até hoje, jornal de televisão, aí eu comecei a ouvir falar pela primeira vez das chamadas próteses biodegradáveis, que a ciência estava começando a desenvolver nos laboratórios, principalmente dos Estados Unidos, em que partes, e eles já fazem isso com pedaços de osso, etc. E o objetivo da ciência é daqui a pouco construir um fígado inteiro, um órgão inteiro para poder transplantar. Então a ideia foi o seguinte, que vem sendo desenvolvida é o seguinte: no computador você constrói um modelo computadorizado sobre aquela parte que você vai tirar de uma parte enferma do corpo, bota células do próprio corpo do paciente dentro de próteses biodegradáveis, enxerta aquilo naquela parte que você tirou, com o tempo aquela prótese, aquela camada biodegradável se dissolve e aquelas células do próprio órgão que foram retiradas antes vão se disseminando, crescendo e se transformam totalmente naquela parte do corpo enferma que foi retirada. É lógico que isso é a medicina terrestre construindo hoje o que a espiritualidade já constrói há muito tempo atrás. Lógico que com as limitações da matéria, que a nossa matéria aqui é muito mais grosseira do que qualquer realidade espacial, dimensional, em que a espiritualidade trabalha. Então, os enxertos espirituais são muito mais sutis e talvez muito mais eficazes do que a medicina hoje pode fazer.
Mas com certeza a medicina vai se desenvolver ao ponto de, no futuro, realizar, assim como as próteses biodegradáveis, muitos dos fenômenos que hoje a espiritualidade já faz. Que interessante, bastante interessante. De toda essa sua pesquisa, a gente já está chegando ao finalzinho do programa, ainda temos mais alguns minutinhos, mas como se poderia se estabelecer um guia, né, não só de cura, já que a cura está em nós, né, o fenômeno espiritual acontece, mas é à disposição de cada um, e de promoção da saúde? Olha, goste de si mesmo, sem ser egoísta, porque o ato de gostar de si próprio pressupõe dialeticamente o ato de gostar do próximo, porque, entre outras coisas, porque ninguém pode gostar de si próprio se a outra pessoa não gosta de você, entendeu? Eu não acredito nessa coisa do ermitão que possa viver muito feliz, isolado numa caverna ou isolado numa casa. A pessoa vai automaticamente ficando meio doente da cabeça. Eu acredito que a pessoa tem que gostar de si própria na medida que vai expandindo esse amor próprio para os outros. E procurar entender o seguinte: por mais que a espiritualidade diga que as cidades, as cidadelas, as dimensões espirituais são muito melhores do que aqui essa vida, que a vida na Terra é uma vida de prova, etc. Esse é todo esse discurso. Você tem que procurar construir esse mundo melhor aqui e agora. Não adianta ficar parado, indolente, sem se entregar para a vida, achando assim, não, aqui tudo ruim, depois vai ser melhor, eu vou levar. Não, você tem que aprender a construir o seu futuro espiritual a partir da construção de uma sociedade melhor, mais sadia, mais equilibrada, com mais justiça social. A oração é importante nesse processo de manutenção da saúde, de cura? É uma energia importante? Muito importante. Tanto a oração para nós ocidentais, que somos mais ligados com um dado racional, como a meditação para a pessoa mais ligada com a questão oriental, que isso, a meditação sempre foi uma prática adotada pelas grandes tradições religiosas do Oriente, o hinduísmo, o taoísmo e o budismo. Então, é isso. Tanto a meditação de um lado como a oração, elas querem, no fundo, dizer o seguinte: aquele momento que a pessoa para e tenta, a partir de sua prática pessoal, individual, naquele momento, se ligar com um todo maior, com a espiritualidade. Você pode definir essa espiritualidade como Deus, como uma energia cósmica, não importa. O importante é você estar se sentindo dentro de um universo, ou seja, todas as coisas no universo são importantes. Você e outros animais, as florestas, enfim, o ar que a gente respira, a terra onde a gente vive. E a partir dessa visão integral, holística, você procurar o máximo possível, dentro da sua vida diária, você se ligar com essa realidade maior. Seja orando, seja meditando. A Rede Mundial de Televisão, a cada hora, oferece a você e a sua família uma prece ecumênica para esse momento de meditação importante, né? Recarregar as baterias. Para encerrar, gostaria rapidamente dos seus comentários sobre o Centro Educacional, Cultural e Comunitário da LBV no Rio de Janeiro. Essa escola importante que a Legião da Boa Vontade abriu com muito amor, né, com a ajuda de todo o povo. E você, se não me engano, esteve presente na cobertura da inauguração. Pois é, eu era repórter e vim. Eu acho muito importante todas essas pessoas no mundo que pensam como é importante a gente educar as crianças. E muitas das nossas crianças brasileiras, infelizmente, não têm aquela chance de ser educada numa escola pública como era antigamente. Então é muito importante. Eu fiquei muito feliz de chegar aqui hoje, 10 anos depois, e ser recepcionado por um coral de crianças cantando. Isso me toca muito. Eu sei quanto é difícil a gente tocar esse tipo de obra. Eu sei que é difícil, mas é importante. A gente precisa fazer caridade. E aqui se faz caridade. Muito obrigada pela sua participação no programa Ecumenismo. Muito obrigada a você que esteve com a gente acompanhando o programa de hoje. Para encerrar, vamos assistir juntos a mensagem de Paiva Neto.